Sejam muito bem-vindos a esta live. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre como foi o ritual e o que eu trabalhei no ritual. A verdade é que a gente aprendeu que cocriação é uma coisa muito difícil, que a gente tem que estar alinhado com a frequência da abundância, com a frequência disso, com a frequência daquilo, e que isso é praticamente impossível. E aí tem um monte de regra e norma, e precisa ficar ouvindo áudio, e fazendo isso, e fazendo aquilo, e fazendo não sei o quê. E nada disso é verdade. Dá para você fazer tudo isso? Dá. Todos que fizerem tudo isso vão ter o mesmo resultado? Não. Não. Por que não? Porque não é científico. Só o que vai ter o mesmo resultado é cocriar a partir do Cristo interno. Cocriando a partir do Cristo interno, ou seja, do teu corpo 6, e eu já fiz aqui vários vídeos sobre os 7 corpos, procure os 7 corpos, a minha aula sobre 7 corpos, que eu explico, que eu sou a única pessoa que explica dessa forma, porque são acessos e outorgas que eu recebi da divindade, tá? Então, a partir do corpo 6, se você cocria a partir do corpo 6, que é a partir do Cristo interno, você consegue fazer qualquer coisa. E o que eu fiz nesse ritual? Eu te alinhei não só energeticamente, que isso pode fazer em qualquer linha de terapia que saiba fazer esse alinhamento energético, que é dos chakras, que é no corpo energético que se trabalha, tá? Mas eu fiz também o alinhamento dos 7 corpos. E ao fazer o alinhamento desses 7 corpos, eu te levei para o corpo de Cristo. E de lá dentro do corpo de Cristo, limpando todas as crenças dessa vida, limpando todas as crenças de vidas passadas, contrárias à frequência crística, você aprende a manifestar qualquer coisa na vida. Você consegue manifestar qualquer coisa que você queira. E criar também qualquer coisa que você queira. Aí eu ensinei também as minhas alunas que estavam no ritual como elas fazem isso no dia a dia, a cada momento da sua vida. Porque uma coisa é você participar de um ritual e sair naquela vibração divina, e outra coisa é você ir para a sua vida no seu dia a dia e você não saber o que fazer com cada situação que se apresenta na sua vida. Então, uma das coisas que eu fiz foi ensinar a cada uma das minhas alunas que estavam no ritual a manutenção do que a gente fez. De forma muito simples, muito prática, sem um monte de esqueminha. Elas sabem exatamente fazer o que precisa ser feito em qualquer situação. E elas se tornam mais poderosas, mais sábias, mais potentes, para poder criar a vida conforme a vontade divina para ela nesta vida. Se tem um desejo interno seu, forte, poderoso, é porque é Deus que quer experimentar aquilo através de você na sua vida. E cabe a você deixar que esse desejo se manifeste, se expresse na forma. Porque esse é o objetivo da redução dos 7 corpos. Por que Deus se reduziu em 7 corpos? Por que Deus se reduziu em um filete de luz, em infinitos filetes de luz? Por que ao se reduzir, ele foi se reduzindo cada vez mais até nós chegarmos na forma manifestada? Porque ele quer se experimentar através de você, de forma exclusiva através de você. Porque senão ele não teria te feito. Todas as centelhas que ele fez têm um objetivo para cada uma do que ele quer se experimentar através de cada um. Você entende o quanto isso é maravilhoso? O porquê que nós somos tão gratos à existência?
Porque é essa existência que vai fazer com que a gente possa manifestar o que a gente quiser na nossa vida. É exatamente isso. É exatamente isso. É essa frequência que vai fazer com que a gente manifeste o que a gente quiser para essa vida. Quando alguém procrastina, por exemplo, pode ser só duas coisas. Pode ser, pode ter um monte. Não, são duas coisas. Ou ela realmente não quer fazer aquilo, que é o que 90% dos casos é. Ou ela tá com medo do sucesso ao fazer aquilo. Só tem essas duas possibilidades. Tem gente que fala sobre procrastinação, que tem um monte de coisa que não. Então, se você se perdoa por aquilo que está acontecendo naquele momento, você limpa essas frequências e aquilo acaba. As pessoas procrastinam porque não acreditam que realmente é importante para elas fazerem determinada coisa. Elas não acham que é realmente necessário. E elas realmente não querem fazer tal coisa. Elas gostariam de fazer, mas elas ainda não viram a importância daquilo. Eu entendi isso muito bem em um curso em milagres, quando Jesus disse: eu não preciso que você mude nenhuma atitude sua. Apenas que você reverta a sua forma de pensar. De separação para unicidade. E ele chama isso de expiação. Quando a gente começa a pensar, sentir e aí consequentemente agir pela mente certa. Pela mente crística. E não mais pela mente separada ou pelo ego. Deu para entender a diferença? Uma coisa é você querer fazer coisas porque o seu ego quer fazer ou porque todo mundo diz que você quer fazer, que você deve fazer, que é o melhor para você que você faz. Não é para todo mundo que é a melhor coisa, determinada coisa, que às vezes parece até um consenso. Não é para todo mundo. As coisas no mundo só têm poder porque você dá poder para elas. Porque senão nada teria poder, nem sobre você, nem sobre ninguém. O karma só tem poder sobre você porque você dá poder para ele. As suas crenças só têm poder sobre você porque você diz: são minhas crenças. Você dá poder para elas. A escassez só tem poder sobre você porque você dá poder para a escassez. A abundância só vai ter poder sobre você se você der poder a ela. Nada, nem ninguém tem poder sobre você, a não ser que você dê. E isso, se bem entendido, não precisa mais de nada. Você passa a ser um co-criador, um ordenador. Alguém que invoca, que comanda a sua vida. Conscientemente daquilo que você quer. Mas, como eu percebi, e isso eu percebi também por mim mesma, eu acredito que seja porque a gente passa por um grande desfazer no processo de iluminação espiritual, na busca espiritual, a gente passa por muitos desfazeres. E ao passar por tantos desfazeres, a gente também se perde naquilo que a gente quer e a gente passa a não saber mais aquilo que a gente quer. E por isso a gente não manifesta mais nada. Então, chegou o momento de você fazer aquilo que a gente viu na live de ontem, da frequência da semana, que é o quê? Faz por 21 dias o que você quer e o que você não quer de determinada situação. Você pode fazer até para o seu caminho espiritual, o que você quer e o que você não quer. Ai, Ana, mas isso não tem que ser dado por Deus, não tem que ser canalizado, não tem que ser o quê?
Tu é Deus em manifestação. Onde foi que tu não entendeu isso? A tua vontade é a dele. Onde foi que tu não entendeu isso? O que você decreta é instantaneamente. Onde foi que tu não entendeu isso? A gente se dissolve tanto que a gente volta a se sentir o pobre, pequeno, pecador de novo. E uma frequência não entra em fase com a outra. Ou tu é o filho de Deus, herdeiro do céu e da terra, ou tu é o pobre, pequeno pecador não merecedor de entrar no reino dos céus. Tu vai ter que escolher uma das duas para acreditar. Para ter fé até que você veja com seus próprios olhos que você é quem você é, o Cristo, o Filho Santo de Deus encarnado na forma. Porque essa é a verdade, um dia você vai saber. Até você ir lá e ver e experimentar por você mesmo, você tenha fé de que é assim, porque é assim. E ao ter fé de que é assim, você vai fazer o quê? Experimentar, plasmar isso em você. E a sua vida vai mudar. Da água para o vinho, do dia para a noite. E talvez aquilo que você sempre quis te dê medo. Aí te dê dor de cabeça, e vai dar dor de cabeça nos teus filhos. Porque você sentiu medo. Eu quero saber se continuam me ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Alguém me responde se vocês estão me ouvindo, por favor. Sim, ótimo, que bom. Então, é sobre isso. Aquilo que você acredita vai acontecer. E aquelas egrégoras das quais você participa têm poder sobre você. Tanto do grupo familiar, e é por isso que a gente limpou isso no ritual, quanto das egrégoras de cursos que vocês participaram. Eu falo sempre o meu exemplo, de quando eu entrei para o Reiki, que tinha uma crença no grupo Reiki, que a tua energia aqui pode vazar, né? Tanto é que o meu professor de Reiki disse que aplicava Reiki com uma mão só, porque uma dá, uma recebe, e ele ficava com medo de receber da pessoa. Olha só. O dia que ele botar as duas mãos, ele vai receber. Porque é crença dele. Eu sempre trabalhei com as duas mãos, com as 10 mãos que eu tenho, e eu nunca recebi nada de ninguém. A não ser luz. Porque essa é a minha crença. Eu não posso receber qualquer outra coisa que não seja graças ao dar graças. E ao dar uma graça, 100 graças, eu recebo 10 vezes mais, 100 vezes mais, 1000 vezes mais. E essa é a minha crença. E aí eu tenho uma crença que não entra em fase com aquela crença do grupo Reiki. Aí, a partir daquele momento, eu elimino aquela crença. Eu substituo. A gente precisa substituir todas as crenças que a gente tem, de cada grupo que a gente participa, de tudo que a gente faz? Não. A gente só precisa, a cada momento, estar consciente e tirar aquilo que não nos serve mais naquele momento. E escolher pelo novo, no momento seguinte. O que é escolher pelo novo? Escolher pela unicidade, escolher pelo amor e não mais pelo medo. Sempre que tiver uma escolha feita pelo amor, ao invés de uma escolha feita pelo medo, você estará na consciência crística. Estará experimentando a consciência crística. Até que um dia você fica assim, tipo, o dia inteiro, a vida inteira ali, experimentando todos os dias a consciência crística, até que um dia que ela se desvela e você acessa,
E você desperta e você lembra de quem você é, de tanto experimentar. Mas dá para experimentar a consciência crística antes de despertar. Deixa eu só passar um coelho na minha mão. Vocês entenderam que o que eu disse? É muito... Deus é simples. Tudo que é de Deus é simples. Tudo que é do ego é complicado. O ego é aquilo que eu sempre digo sobre a verdade é mentira. A verdade, tu vai lá e conta a verdade. Deu, tu não precisa mais ficar preocupado com nada, é a verdade, por mais terrível que seja, é a verdade, né? Não tem o que ficar com medo disso, daquilo, inventando isso, aquilo. A verdade é a verdade, a pessoa vai te questionar, tu vai responder e é a verdade. Agora, se tu inventou uma mentira e aí a pessoa começar a te questionar, tu vai ter que inventar uma outra mentira, fazer uma outra mentira, fazer não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Foi o que aconteceu com a gente aqui, tá? A verdade é Deus. E nós, como filhos dele, dentro do corpo de Cristo. Essa é a verdade. Aí, quando a alma sentiu medo, isso está em Piste Sofia, mas eu vi isso, e eu fui lá e vi, e eu sei que é assim. Em Piste Sofia, Jesus diz assim que a alma saiu do pleroma e aí ela se sentiu sozinha. Ao se sentir sozinha, ela gerou um autogerado. Ela gerou um pensamento, um sentimento de tô sozinha. Quando ela fez isso, ele ganhou vida e virou o arconde, o ego. E esse ego, que é um pensamento, um sentimento, não é real, é só um sentimento, um pensamento da tua alma, foi se autogerando. Ou seja, aquela mentira que teve que ir se fazendo mais coisa, para se achar verdadeiro. E isso é o ego, e por isso que a gente se perde aqui. Por isso que ensinam 300 milhões de coisas, de frequência, de 500 mil cursos que tu precisa fazer. Gente, tu não precisa fazer nada. E eu tenho muitos cursos que vão te ajudando a iluminar cada um em um grau. Mas se tu já estiver pronto, faz o ritual. Se tu é terapeuta, médium ou psíquico, trabalha com ou gosta de trabalhar com mediunidade, ou você tem poderes psíquicos, todo mundo tem, né? Só que nem todo mundo desperta ou sabe que tem, né? Mas aí você pode fazer a mentoria coletiva e o protocolo de cristificação. Esse é obrigatório para todo mundo que quer criar aqui conforme a vontade de Deus para a tua vida, conforme o propósito da tua existência, né? Todo mundo quer saber o propósito da tua existência. O propósito da tua existência é voltar para casa de forma consciente. A forma como isso vai acontecer pode durar bilhões de vidas. Então, já que tu tem oportunidade, que existe um protocolo que veio da divindade para que você desperte a consciência crística, faz o protocolo e desperta nessa vida de uma vez, tá? Ele ainda não está sendo comercializado, ele não é um curso, é um protocolo. Você vai assistir o vídeo e vai entrar em meditação. É um protocolo. Você precisa receber por você mesmo, experimentar por você mesmo, porque senão não tem sentido. E não vai ter um monte de coisa, vai pisar na grama, vai fazer não sei o que, vai fazer... Não, é só ouvir o vídeo e entrar em meditação. Ou ler o livro e entrar em meditação. Para receber a unção daquilo. Deus é simples, gente. Deus é simples. Tudo que é de Deus é muito simples. E resolve instantaneamente. Tem esse detalhe, né? Que Deus não sabe brincar. Né? Você diz, eu sou triste.
chuva de tristeza na tua vida, mais motivo, porque Deus não sabe brincar, né? Aí você diz, eu sou escasso. Você não usa essa palavra, né? Você diz, eu não tenho dinheiro, eu não ganho dinheiro, eu não consigo, tudo é muito difícil. Aí Deus, porque Ele não sabe brincar. Da mesma forma, se você acreditar, se você souber, nossa, como eu recebo graças, como eu sou abençoado. Deus não sabe brincar. É chuva de graças e de bênçãos. É sobre isso. Agora, como que eu vou mudar minha forma de pensar e de sentir? Reprogramando? Eu não sou a favor de reprogramação mental, apesar de que eu já fui treinadora mental. Eu tenho um curso, Criando uma Mente Mestra, que te ensina não a reprogramar a tua mente, mas a libertar a tua mente de padrões irreais de separação. Criando uma mente mestra. Uma mente que vem da maestria, que vem do teu quinto corpo, que vem do teu mental superior. Eu te ensino isso no Criando uma Mente Mestra. Como ter uma mente do mental superior, da vontade divina sua, em união com Deus para sua vida. Incrível. Se vocês soubessem o valor que tem o que eu trago para vocês. Para mim, tudo isso é muito simples, porque eu conheço. Mas enquanto eu não conhecia, gente, eu tinha uma fé inabalável de que era assim. E eu só consegui despertar por causa desta fé. Não fiquem procurando bilhões de coisas. Não fiquem fazendo cursos com quem não conhece, se atrasando, criando uma obesidade mental, um emaranhado energético de tanto se misturar com egrégoras e frequências que não sabem o que estão falando. Aconteceu um fato, um dia num atendimento. Um colega me pediu ajuda para fazer um atendimento, eu fui lá ajudar ele para fazer aquele atendimento, né? E aí é um suicida que já estava assim bem avançado, né? Nisso, e estava sob efeito de obsessão de mago negro e disse que tinha até promessa feita, sabe? Tipo assim, sabe aquela pessoa que tem a alma prometida? Tipo assim, pertence ao demônio? Que nem disse meu colega. Então, eles morrem de medo. Cada vez que aparece um negócio desse, as pessoas morrem de medo. E aí, eu tava fazendo o meu trabalho, né? Eu vou ajudar, mas eu vou ajudar com o que eu sei. Eu trabalho de outro nível consciencial, não trabalho nesse nível consciencial que tu tá trabalhando. E aí eu tava trabalhando, tava atendendo. Aí depois o meu colega incorporado me chamou na sala de limpeza. E aí ele começou a me xingar. E ele disse, tu queria fazer reiki num demônio. E não sei o quê. E começou a me xingar. Aí eu disse assim, olha... Eu só pensei, se eu disser que o que eu conheço ele não conhece, vai parecer que eu sou arrogante, né? Ai, tu não sabe quem eu sou ou o que eu conheço. O que eu conheço parece muita arrogância, né? E a pessoa não vai entender. Eu estava falando com um ser incorporado, um Exu incorporado. Aí o que eu disse assim, bom, não importa o que eu fale, ele não vai entender, porque eu também não entendia, gente. Eu ouvia os iluminados falando, eu lia sobre iluminação, eu estava no processo de iluminação e mesmo assim eu lia, eu entendia,
Minha mente entendia, o meu sentir também entendia, mas tinha algum clique que eu não tinha. Eu não tinha aquilo na minha vida, eu não vivia aquela vida, entendeu? Então eu não entendia. Eu não entendia, aquilo não tinha passado a ser meu, né? Aquele conhecimento de iluminação. Então eu tinha fé de que era assim, porque eles diziam que era assim. E eu confiava naquilo que eles estavam falando. Vibrava no meu coração como verdade. E eu confiava naquilo. Mas eu não tinha tido a experiência. Então, eu confiava que era assim. Isso é fé. E aí eu disse assim, ó, ele não vai entender o que eu tô falando se eu falar. Então, eu vou compartilhar um sentir. Aí eu peguei minhas 2 mãos, coloquei assim no peito do meu colega incorporado e compartilhei meu sentir. Aí ele ficou assim, ó. Bem assim. Tava lá todo agitado, gritando, brigando comigo agora. Ficou assim. Aí ficou lá, sentiu. Fiquei ali, nem sei quanto tempo eu fiquei ali. Assim, compartilhando meu sentir, né? E trazendo amor pra esse ser que tava lá brabo comigo, brabo com sei lá o que ele tava bravo. Aí eu trouxe, né, o meu sentir, porque o sentir, gente, do Cristo, ele é universal. Todos entendem. Então, por isso que eu compartilhei o sentir ao invés de palavras naquele momento. E aí ele foi embora, pediu para ser desincorporado e foi embora. Mas por que eu tô falando um negócio desse pra vocês? Porque eu tô falando isso pra vocês porque eu entendo mesmo o que é não entender. Um negócio simples que eu tô falando. Eu entendo bem o que é isso, porque eu vivi isso durante anos na minha vida, no meu caminho dessa busca pelo espiritual. Antes, bem antes, desde os meus 17 anos até os meus 31 anos, eu manifestei, até os 36 por aí, eu manifestei absolutamente tudo que eu queria na minha vida. Tudo que eu queria, eu consegui e eu manifestei e eu fiz. Eu tinha uma autoestima elevadíssima. E não por beleza, mas porque eu sabia o que eu estava fazendo. Até que eu comecei a ouvir outras pessoas e acreditar no que eles diziam. Esse é um ano de crise, Ana. Tu tem que economizar. Não é bem assim que as coisas são. O medo das pessoas jogado sobre mim me afetou tão profundamente e mais profundamente do que a minha força de uma vida inteira fazendo as coisas do jeito que eu sempre tinha feito. E tinha dado certo. Eu fui ficando mais fraca fisicamente. Fui ficando mais fraca internamente. Fui acabando com a minha autoestima. Fui começando a ficar endividada, com problemas. Aí eu fui ajudada, aí eu consegui resolver meus problemas. Aí eu resolvi largar tudo e ir embora, experimentar uma nova vida. Porque talvez o meu antigo relacionamento não tivesse dado certo porque eu não quis abrir mão de nada. Então nesse relacionamento eu vou abrir mão de tudo para ver se vai dar certo. E aí fui para um lugar em que eu não conhecia ninguém. Eu tinha dinheiro, mas acabei usando dinheiro lá porque a gente ficou todo endividado. Eu perdi o meu valor, porque eu virei uma dona de casa que não sabia dobrar o lençol de baixo, e aí eu não tenho valor nenhum. Então a Ana, a empresária, dona de negócios, admirada inclusive pelo Cresci, pelos meus colegas, pelos meus concorrentes, pelas construtoras, que era professora de corretores, acabou sendo uma dona de casa que não sabia dobrar o lençol de baixo, que eu nunca tive dotes caseiros.
Aí eu fui me reduzindo cada vez mais. E acreditando cada vez mais em dívidas, em problemas. E eu não resolvia mais os problemas como eu fazia. Agora eu ficava com medo e pedia ajuda, porque eu me sentia incapaz de resolver os meus problemas. Eu não tinha mais força. Eu não tinha mais autoestima. Eu não era mais eu. Eu aproveitei a situação, já que eu estava nessa situação. Eu lembro um dia que eu fui colocar uma roupa na máquina e eu disse assim, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? O que eu virei? O que eu fiz da minha vida? E eu estava muito triste com aquela situação. Mas eu continuava estudando e fazendo e confiando nas palavras do professor Hélio Couto, principalmente, que com a iluminação tudo ia se resolver. Então eu seguia firme nisso. Com a iluminação tudo vai se resolver, então pronto. E aí eu continuava. Eu gravava os meus cursos de madrugada, eu recebia muita intuição, muitos ataques espirituais em mim, na minha casa, na minha família. Ataques de todos os tipos que tu pode imaginar. Todos os tipos. Tudo que tu pode imaginar de ataque eu recebi. Todos. Se fizer uma lista assim, dos ataques, todos eu recebi, minha família recebeu, todos. E eu continuava trabalhando. Porque eu sabia que ao me iluminar tudo ia se resolver. Que ia se resolver a vida da minha família, dos antepassados, de todos que convivem comigo e das futuras gerações. Era isso que eu queria. Era esse o meu objetivo, que eu queria com a iluminação. O que eu queria com a iluminação era isso. Esse era o meu objetivo, assim, meu desejo ardente era esse, que tudo se resolvesse. E eu sei que você também tem esse desejo. Eu sei que você também quer que tudo se resolva na tua vida. E eu sei que parece bem impossível e que às vezes tu não sabe nem o que é exatamente que está te incomodando. Mas eu vou te dizer o que é. Onde foi que tu te perdeu de ti? Qual foi a escolha que tu fez que gerou outras infinitas escolhas contrárias ao que tu é? Aí está o problema. Qual foi a escolha que tu fez que te reduziu a nada? Qual foi a escolha que tu fez que fez acabar com a tua autoestima, mesmo tu tendo um corpo lindo? Qual foi a escolha que tu fez que acabou com o teu sorriso leve? Com a liberdade de poder falar e sentir e expressar quem tu realmente é? Qual foi a escolha que tu fez que faz agora com que tu tenha que lutar contra tudo e contra todos para provar o teu valor? Porque você não se sente mais valioso, valiosa. Aonde tu te perdeu de ti? Foi na infância? Foi na adolescência? Foi no casamento? Foi na separação? Foi na maternidade? Foi no mercado de trabalho? Aonde você se perdeu de você? Foi desde que você nasceu? Aonde você se perdeu de você?
Amores da minha vida, façam aquilo que a gente falou ontem da frequência da semana. Pega o que mais te incomoda e escreve por 21 dias o que você quer, o que você não quer daquilo. Pede pro teu anjo da guarda ficar contigo enquanto tu faz isso, para que não seja um obsessor que esteja ali do teu lado, te manipulando. Porque quando os de fora te manipulam, os teus familiares te manipulam, é porque você já está sendo manipulado por obsessão. Porque você não quis mais controlar a sua própria vida. Porque você duvidou de você e acabou com a sua própria autoestima. E eu sei o que é isso. Isso é uma ferida de alma. E quando eu vi essas dores profundas no Filho de Deus e me ensinaram a curar essas feridas de alma, eu fiquei tão grata, mas tão grata, porque eu sei o que é isso. Pensa que essa ferida te feriu tanto que chegou a ferir acima do ego, muito acima do teu ego foi ferido. Não foi o teu ego que foi ferido, foi a tua alma. Essas coisas fizeram você duvidar de você. Fizeram você duvidar do seu poder, da sua filiação, da sua divindade, do seu poder de escolher a vida que você quer e de ser merecedor de um relacionamento feliz e saudável. Com um homem próspero, provedor, amoroso, com uma mulher carinhosa, querida, cuidadora. Isso fez você duvidar do seu profissional, da sua inteligência, da sua integridade. Toda essa obesidade de cursos que você fez e conteúdo que você botou para dentro de você fez com que você perdesse a sua essência. Aquilo que Deus quer se provar através de você, se experimentar através de você. Como um sorvete único e delicioso que Ele quer ser. Se expressar. Mas você é um sorvete morango que quis ser de chocolate. E aí não manifesta aquilo que você é. Aí você não entende porque fica com angústia e agonia no seu coração. A angústia e a agonia vem de você não estar sendo quem você é. Limpa tudo isso que não te cabe mais. E não faz força para fazer isso. Só escreve um pouco, para um pouco, para pensar na tua vida, naquilo que você quer, naquilo que você quer. E responde só uma pergunta para mim. Só uma pergunta responde para mim. Você se ama? Você se aceita plena e completamente? Só isso. Eu já vou saber toda a tua vida só por essa resposta. Verdade, confundi muito. Escolha essa simplicidade, sim. Gente, Deus é muito simples. Muito, mas muito simples. Deus é muito simples. Complicado é o ego. É o que eu sempre digo. Você tem algo dentro de você que Deus quer se experimentar. Deixe Ele se experimentar. Deixe Ele viver. Conversa com Deus dentro de você. Diz, Deus, tu dentro de mim, me mostra o que tu quer se expressar através de mim no meu campo amoroso, no meu casamento, na minha vida de solteira, num relacionamento, no relacionamento com meus filhos, no relacionamento com o dinheiro, na questão de trabalho, na questão espiritual. O que tu quer se experimentar através de mim? Por exemplo, tem muitas pessoas que fazem muitos rituais de ayahuasca, entre outras coisas assim que fazem, que mexem só no teu campo energético.
tá? No máximo chega aí no teu campo astral, mas ele não consegue fazer muita coisa lá dentro. Então vai até o teu terceiro corpo. Não mexe nas tuas crenças. Não mexe. E eu não sou a favor de você reprogramar a mente, entendeu? Porque se você reprograma, você está de novo colocando um programa humano, egóico. Mais cedo ou mais tarde você vai entrar em depressão de novo. Vai ter problema de novo, vai acontecer tudo de novo. Mesmo rico, casado e tudo mais, você vai dizer, meu Deus, minha vida não tem sentido. O sentido tem que vir do Cristo interno. Para que a tua vida tenha sentido. Até comer um pão com presunto e queijo vai ter sentido para ti se veio do Cristo interno. Tu entende? Se não é, eu estou me alimentando de frutas e verduras porque o mundo diz que eu tenho que me alimentar de frutas e verduras para ser saudável. Se vier do Cristo interno, que aquela seja a tua alimentação, ok. E se agora eu quero comer uma pipoca ou uma pizza, tá tudo bem, ok. Sabe, tira um pouco desse peso, dessa culpa de ter que fazer, de ter que fazer, de ter que fazer. Você não tem que fazer nada. Só lembra de quem você é. E manifesta quem você é. Ai, Ana, mas eu não consigo sozinha, não dá. Ok? Por isso que tem o protocolo de cristificação. Por isso que eu faço no ritual por você essa limpeza dessas frequências na tua vida, das vidas passadas, a limpeza dessa ferida de alma. Porque se tu tem essa ferida de alma nessa vida, tu tem de muitas vidas. E tem todo o teu grupo familiar com essa ferida de alma. E eu sou autorizada a fazer a limpeza em você, em todos os seus fractais e em toda a sua família. Todo o seu grupo familiar que tem a mesma ferida, ela é curada naquele momento. Ela é replicada. E liberta todo o grupo familiar. Se vocês vissem os depoimentos das minhas alunas, depois do ritual, elas contando que elas viram, cada uma viu uma parte. Uma viu eu limpando essa vida, outra viu eu limpando vidas passadas, outra viram a extensão do chakra. A gente tem um chakra frontal, a gente tem um outro chakra aqui, que é o das vidas passadas, que elas conseguiram ver. Outras viram eu fazendo a limpeza da ferida de alma, outras viram a luz divina descendo e ancorando tudo. Outras viram a luz crística. Outras viram a alegria, outras viram a harmonia. Cada uma viu uma frequência. É interessante porque cada uma ia descrevendo uma coisa. Cada uma viu um pedaço do trabalho que eu fiz. E eu achei isso muito legal. Porque juntando todas ali, estava demonstrando todo o trabalho que eu fiz naquele ritual com elas. E depois, o que eu ensinei para elas, que é a cereja do bolo, sem crenças, sem limites. Aí eu pude ensinar uma coisa muito simples que elas fazem dia a dia, em menos de 1 segundo, e que acaba com o sofrimento, com a tristeza, acaba com os problemas em estado imediato. Milagre, isso é milagre. Por isso que Jesus diz no curso em milagres que os milagres são naturais e são necessários só no mundo, porque se você já soubesse que é o Cristo e já vivesse, né, não vivesse mais aqui no mundo, você não precisaria de milagre, porque Cristo é Cristo, né? Agora, o Cristo manifestado na forma é o ser elevado da forma, é o máximo que a gente consegue chegar aqui, o ser elevado da forma. Viver com a consciência crística na forma humana, até a iluminação de 100%, que é o caso de Jesus Cristo, por exemplo. Os outros iluminados, gente, eu não falo porque eu não sei, tá? Eu não acessei a frequência deles, eu não sei. E também nem me interessa saber. O dia que me interessar, tudo bem, mas eu tava vendo um vídeo sobre geminiano, eu sou geminiana, né? Geminiano é fofoqueiro por natureza. Eu não sou mais fofoqueira. Mas acho que eu devo ter sido a vida inteira. Porque
olha o que eu faço. Tudo que eu recebo da divindade, tudo que eu aprendo, além de eu aplicar, eu conto para vocês. Então, eu ainda tenho esse nível de fofoca, eu ainda tenho, tá? Então, tudo que eu aprendo, tudo que eles me falam, eu compartilho. Aí, um dia eu disse para Jesus Cristo assim, ó, é o seguinte, o que tu não quer que eu conte, não me fala. Ou pede, Ana, por favor, não fala, porque eu sei guardar segredo. Mas tem que me dizer que é para guardar segredo, senão eu vou contar tudo. E eu sei que eu fui escolhida para esse trabalho justamente por isso, porque eu não me importo com o julgamento das pessoas. Eu me importo em cumprir a missão que eu vim cumprir. Um dia o teu Cristo interno vai reconhecer que era Ele mesmo falando com Ele mesmo através de mim. Um dia ele vai reconhecer. Quando ele despertar, ele vai saber. Porque dentro da consciência crística, nós somos a mesma consciência. Então, mesmo que a gente tenha ganhado formas diferentes e estejamos reduzidos nos 7 corpos, a gente não deixou de ser Cristo. E ao Cristo em mim conversar com Cristo em você, eles se reconhecem. Sem palavras. Claro que eu não vou vir aqui fazer uma live e não vou falar nada. Mas não são as palavras que eu falo que fazem com que tu reconheça o Cristo em mim. Porque é o mesmo que está em ti. E se tu tem julgamento em relação a mim, ou medo de que isso dê certo, ou de que isso não é assim, ou de que isso não dê certo, cara, são medos que você tem de que talvez não seja verdade as promessas de Deus. Que talvez eu não seja irmão de Jesus Cristo, que talvez eu não seja o filho de Deus. Então, o medo que talvez você seja só um ser humano num mundo largado por Deus, tendo que lutar, cada dia uma batalha, matando leões, carregando a sua cruz. Cada um tem a sua cruz, vou carregar minha cruz. Talvez tu tenha essas crenças. Aí você não consegue experimentar o Cristo. Por quê? Porque ou tu tá na sanidade ou tu tá na insanidade. Tu não tem como tá meio são, né? A não ser quando tu desperta e tá aprendendo a sustentar. E tu tá meio são. Tá embriagada da consciência crística. Ave Maria. Ai, gente, tem que brincar um pouco para ser mais leve. Mas, ó, Deus é leve, Deus é alegria, Deus é harmonia, Deus é paz e Deus é amor incondicional. O resto é ego. O resto não tem existência, o resto só tem manifestação. Então, dentro disso, tu pode escolher, dentro da manifestação, qualquer coisa que você queira experimentar. Para Deus não faz diferença nenhuma que você quiser acreditar. Eu vou lá, em reuniões com a divindade, mostrar para eles que a gente aqui sofre. Para eles tentarem abstrair um pouco sobre isso. Só que como eles sabem que isso aqui é uma holografia e não é real, eles não se importam muito com isso, entende? Porque eles sabem que isso aqui não é real, que tu tá lá no corpo de Cristo, eles sabem a verdade. Só que eu mostro, olha, lá no mundo eles estão sofrendo. E Deus também se importa com isso, sabe por quê? Porque toda hora Ele manda milhões de professores de Deus te ensinar sobre a verdade. Te ensinar sobre como Ele é, como você é. Para quê? Para que você relembre de quem você é, para que você pare de sofrer, para que você viva bem. Porque o que Deus quer que você se experimente é aquela sementinha que Ele botou dentro de você, que tem uma árvore. Ele quer que tu se experimente naquela árvore. E se você ficar ali sofrendo, remoendo, indo contra aquilo que você é, Ele não se expressa naquilo que Ele queria se expressar, na plenitude daquilo que Ele queria se expressar. Mas também Ele não se limita. Deus não se limita. Deus não vai dizer, eu vou experimentar só o amor, eu não vou experimentar o ódio, a raiva, a morte, nada. Só o amor eu vou experimentar. Aí ele teria continuado lá sendo barbelô. Ele mesmo, dentro da consciência dele mesmo, ele não teria emanado nós em centelhas de luz, não teria feito nossas formas, não teria nos reduzido nos 7 corpos. Porque aí ele estaria lá sendo ele. No limbo divino. Sacou? Isso aqui é só uma vontade de Deus de se experimentar. Não tinha nada para fazer, né? Então ele disse, eu vou me experimentar nessas centelhas de luz. Eu vou dar vida ao amor que eu sinto. Eu vou compartilhar esse amor que eu sinto.
comigo mesmo através dos meus filhos desmemorados, para que eles possam se expressar em plenitude. Incrível, né, amores? Hoje o que eu queria dizer para vocês é isso, tá? Não sintam medo, porque as coisas só têm poder sobre vocês se vocês derem poder. As coisas, as pessoas, as circunstâncias só têm poder sobre você se você der poder. Eu acho tão legal o livro de ouro de São Germain, fofoca aqui para nós. Agora um pouco de fofoca já. Eu tenho que viver minha árvore, eu sou geminiana, eu tenho que viver minha árvore também. Então deixa eu fazer fofoca. Vou fazer uma fofoca incrível aqui. Ó, esse livro aqui, ai meu Deus, acho que eu deixei lá no escritório. Ah, tem um aqui que foi o primeiro que eu li na minha vida. Claro que não foi essa edição. Ele era fininho e mais comprido, mais amarelo, pelo que eu lembro. Esse foi o primeiro livro que eu li sem figuras. O Diário de Anne Frank. Nossa, quando eu li isso aqui, eu tinha a idade dela. E eu disse, meu Deus do céu, como é que pode essa garota ter 12 anos, falar 12 línguas, não sei o que, tá num sótão comendo só batata e sabe tudo isso que ela sabe, Jesus amado. Né? E eu não sabia nem mal falar português, era o primeiro livro que eu tava lendo. Eu admirava ela. No livro de ouro de Saint Germain, ele diz assim, isso é uma coisa que eu vou expressar na forma, eu vou contar umas coisas para vocês meio bobas assim que eu faço, mas não é que eu tô testando o poder de Deus, tá, gente? Eu não testo o poder de Deus, eu não faço isso, né? Não posso fazer isso, né? Mas eu faço umas coisas bobas, tá? Eu vou contar para vocês. Ó, no livro de ouro de Saint Germain, ele diz assim, os exercícios físicos só têm poder de deixar os teus músculos torneados, porque tu dá o poder aos exercícios físicos de fazer isso. Os remédios, por exemplo, para dor de cabeça, só ajudam a resolver a tua dor de cabeça, porque tu dá poder ao remédio de dor de cabeça e de aliviar a tua dor de cabeça. Sendo assim, sendo isso verdade, porque tem uma crença de que se tu malhar e fizer musculação, tu vai ficar musculoso. É uma crença. E se tu fizer isso de outra forma, e se de repente o mundo e nem nada no mundo tivesse poder sobre você, e você tivesse todo o poder sobre o mundo, tu escolheria a mesma coisa que todos escolheram ou tu escolheria diferente? É interessante pensar sobre isso, né? É bem interessante pensar sobre isso. Muito interessante. Porque a gente dá poder para muitas coisas sobre nós. E a gente não percebe isso, que é a gente que está dando poder. Que nada teria poder se a gente não desse poder. Deixa eu contar a fofoca agora. Não. Minha máquina de lavar. Ela tem um ano. Cada vez que eu me mudo, eu compro uma máquina de lavar nova. Então, minha máquina de lavar resolveu que não queria mais lavar. Ela resolveu que não queria mais lavar. Eu colocava a roupa lá dentro, ela ficava, enchia de água, aí não enchia, aí a roupa ficava molhada, aí molhada eu tinha que ligar o ciclo de novo, aí tava mais peso do que ela disse que é para 13 quilos, mas aí, como já tava molhada, ela achava, sei lá, que tinha uns 20, e assim por diante, e não lavava, não tinha jeito. Aí, o que eu fiz? Eu dei uma ordem para ela. Eu dei uma ordem, bem assim, querida máquina de lavar. A partir da presença criadora do eu sou que eu sou, eu ordeno a todos os teus átomos que funcionem perfeitamente. A partir desse momento, você vai funcionar perfeitamente.
Botei uma roupa pra lavar, não funcionou. Deixei, aí botei só enxaguar, já que ela não queria lavar, botei ela só enxaguar, porque a enxaguar ela entende que tá molhada, e eu acho que o peso dela calculava lá e aceitou. 2 dias depois, coloquei de novo roupa pra lavar, ela funcionou perfeitamente. Aí coloquei de novo num nível mais alto, funcionou perfeitamente. Aí coloquei num nível bem alto, no máximo, funcionou perfeitamente. Aí eu disse assim, e isso eu já fazia lá na Bahia, sabe? Com ar-condicionado, às vezes parava de funcionar. Gente, ataques espirituais também, eles fazem assim nas tuas coisas, nas coisas que te incomodam. Tipo assim, na Bahia a gente precisava de ar-condicionado, porque era muito quente e precisava, era 36 graus no inverno. Então a gente ficava dia e noite com o ar-condicionado ligado. Aí o ar às vezes parava de funcionar, às vezes parava o micro-ondas, umas coisas bem assim, bem doidas que acontecia na minha casa, tá? E aí eu simplesmente ordenava e voltava a funcionar. Aí, se eu tenho poder sobre os átomos de uma máquina de lavar, eu não tenho poder sobre mim? Sobre o meu corpo? Só não acontece porque você não acredita que é possível. Se você acreditar que os seus músculos podem ficar torneados, perfeitamente torneados, sem você levantar um peso numa academia, eles ficam. Se você acredita que você tem que ir para academia para ficar forte, para ter músculo, você vai precisar ir para academia. E eu não estou dizendo que precisa tirar essa crença. Essa é uma crença que pode continuar, não tem problema. Eu mesma vou para academia. Entende? Você pode continuar com essas crenças, elas não são maléficas. Não precisa ser modificada. Agora, vocês viram vários vídeos meus, né? Claro que agora eu tô com filtro, mas eu tava com uma alergia aqui, ó. Às vezes do rímel, às vezes da base, às vezes do pensamento, eu ficava com uma alergia nos olhos. E eu ordenei a minha pele e as minhas células que elas fossem completamente restauradas. Elas foram. Ó, não tem bolsas. Eu nunca fiz nenhum procedimento estético, gente. Eu nunca usei um botox nem nada. Só fiz aquela cirurgia da pálpebra. E olha só, gente, é engraçado, né? Que eu tava olhando a minha pálpebra. Quando eu comecei a pensar o ano passado, nossa, minha pálpebra tá caída, minha pálpebra tá caída, minha pálpebra... Cara, de repente ela caiu aqui em cima do olho, do nada. E aí eu fiz a cirurgia. Mas se eu soubesse o que eu sei, e saber que tu pode usar o poder de Deus e da escolha, eu não precisaria ter feito cirurgia. Mas às vezes a gente precisa fazer. Mesmo que você se sinta linda, às vezes tu precisa de uma intervenção na forma. Só você vai saber dentro de você isso. Por isso que o que eu te ensino te dá essa liberdade. Porque eu, por exemplo, assim, tinha professoras lá na Secretaria de Educação que tinham problemas nas costas. Os médicos diziam, nossa, tu é uma mulher nova, tu tem problema nas costas, parece de alguém de 90 anos que jogou tênis a vida inteira. Né? E aí, com um simples desejo e entrava no silêncio, a pessoa simplesmente sumia a dor dela. Depois ela manifestava de novo. Por quê? Porque ela acreditava que era crônico. Como que sumiu a dor? A pessoa não se questiona como que sumiu a dor. Se sumiu, pode sumir para sempre. Não é crônico. Não é para sempre. Se a dor sumiu agora, ela pode sumir para sempre, nunca mais voltar. Eu não vejo mais utilidade para essa dor. Só que eu não quero estar aqui... Gente, o que eu sei... Eu precisei saber muito, estudar muito no mundo, mas eu recebi muito. Tudo que eu sei eu recebi da divindade.
Mesmo que eu pegue o livro, mesmo que você pegue um curso em milagres, você não sai de um curso em milagres operando milagres. Eu nunca ouvi ninguém dizendo que sai de um curso em milagres operando milagres. Eu sempre disse isso, né? Que eu saio de um curso em milagres operando milagres e eu te ensino ainda a operar milagres. Sempre falei isso. Mas eu nunca vi ninguém falando sobre isso, que as pessoas têm medo. Elas têm medo de vir numa rede social, de vir em algum lugar e dizer que são operadores de milagres. Por quê? Primeiro, que elas não sabem o que é milagre. E segundo, porque elas não se sentem dignas de operar milagres e nem de receber milagres. Aí o que acontece? Elas não conseguem nem receber milagres e nem fazer milagres. Mas milagres são naturais. Uma oração que você faz, mesmo sentindo Deus separado de você, pedindo para Deus uma intercessão. E acontece. Aí você diz, nossa, aconteceu, Deus quis. Mas você também achou que a pessoa ficou doente porque Deus quis. E não foi porque teu ego quis, porque Deus não quer a doença de ninguém, minha filha, meu filho. Entende? Então isso tudo são crenças que você pode simplesmente deixar aí, não me serve mais, deu. Simplesmente deixa aí. Ai, Ana, mas eu não consigo sozinha, como é que eu vou fazer isso? Eu te ensino. Por isso que eu tô aqui. Para te ensinar a ser livre dentro da tua vida, no teu dia a dia. Porque não tem sentido fazer um negócio e depois tu vai pro teu dia a dia e tu não sabe como dar manutenção naquilo. É a mesma coisa você instalar uma piscina, a pessoa instala a piscina, aí depois tu fica lá com aquela piscina, ela começa a ficar verde, azul, amarela, cheia de folha dentro e tu só fica olhando para aquilo, apavorado. Se tu não sabe dar manutenção, o que vai acontecer? É a mesma coisa, você precisa dar manutenção. E não pode ser um negócio difícil, sobe, desce, 1000 andares, vibra aqui, vai lá, corre lá, faz, alinha 300 mil coisas, uma fórmula gigantesca para te conhecer Deus, para te cocriar na realidade. Gente, isso não é real, isso é ego. O ego precisa de 300 bilhões de coisas para cocriar a realidade. E ainda não cocria, ele manifesta. Porque só tem poder de cocriação o Cristo em ti. E nada além do Cristo em ti pode cocriar. Só o Cristo cria. E só o Cristo cria com Deus. Porque ele é o Filho, consciente. O resto é tudo manifestação. E tudo que é manifestado pode ser perdido e não tem sentido. Cedo ou tarde tu vai ficar depressivo, chateado, sem propósito, sem intenção. Que não tem sentido, que o ego quer não tem sentido. Mas tudo bem, você pode ter o carro que você quer, a casa que você quer, tudo que você quer. Só continua sendo Cristo. Vivendo cada momento com a divindade que tem em você. Só continua sendo você mesmo. E escolhendo dentro das infinitas possibilidades o que você quer. Dentro daquilo que a sua árvore veio experimentar. Entenderam, amores? Deixa eu ler aqui. Neville Goddard tem essa colocação também. Sim, Neville Goddard. Eu lia muito Neville Goddard, tá? Eu lia bastante ele. E eu via as coisas que ele fazia. E eu acreditava nele também. Eu acreditava nele. Só que eu não experimentava. Hoje eu experimento. Hoje eu sou o Neville Goddard. Hoje eu sou o Hélio Couto, eu sei fazer ressonância. Hoje eu sou qualquer um. Hoje eu sei o que fazer em qualquer situação. É incrível isso, né? Pensa tudo que acontece na sua vida, você saber o que fazer em qualquer situação. A única coisa que eu não sei, agora é outra fofoca. A única coisa que eu não sei é o que eu quero escolher na matéria. Eu fico em dúvida. Às vezes eu não sei se eu caso ou compro uma bicicleta. Às vezes eu não sei se eu quero morar num sítio, na praia, num apartamento. Ou às vezes tudo. Só que eu acho desnecessário tudo. Então, o que eu faço? Eu vejo as coisas acontecerem e eu recebo de cima. Aí eu consigo sentir de cima para baixo a vontade de Deus. E aí fica fácil.
Mas quando tu... É que nem tu ser uma criança numa loja de brinquedo. Gente, eu fui no shopping com as minhas filhas sábado e domingo. Já viu criança numa loja de brinquedo? Elas querem todos os brinquedos. Todos são super legais, né? Aí tu é mãe, tu já sabe, ó, tem 300 mil daquelas coisinhas de fazer comidinha. As mamá de Baby Alive, né? Tem 300 mil não sei o quê. Aí tu já sabe que isso aí vai ser só coisa jogada no chão pra tua casa ficar bem linda, bagunçada. Com tudo porco, tudo calado. Porque ela vai comprar um negócio agora, daqui 5 minutos já não gostou mais. Aí, se ela e a Mano comprar um negócio diferente, daqui a pouco já não quer mais aquele negócio que a Mano queria. Então, eu combinei com elas assim, ó, que brinquedo agora só no Dia das Crianças. Que elas vão poder escolher 2 brinquedos no Dia da Criança. Qualquer brinquedo. Mas só no Dia da Criança. Então, elas vão toda vez no shopping olhar os brinquedos pra ver qual que elas querem. E todo fim de semana elas mudam de ideia. Tu entendeu? Eu já fiz isso porque várias vezes eu levava elas no shopping, elas compravam o que elas queriam naquela hora. E aí, depois a Mana escolheu outra coisa, aí ela queria o da Mana, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu ia dando tudo. Até que eu disse, não, eu preciso ensinar essas meninas a aprender a escolher. Por quê? Porque o maior problema que eu percebi que eu tinha, e que eu sei que tu tem também, é que tu não sabe o que tu quer. Tu não sabe se tu quer ficar com esse marido ou quer que ele mude. Tu não sabe se tu quer se separar e ficar sozinha ou se tu quer casar. Tu não sabe se tu quer uma bicicleta ou não sei o quê. Tu não sabe qual carro tu quer. Tu nem sabe se tu quer carro. Daqui a pouco tu acha que, polui o planeta. Nem quer. Tu não sabe onde é que tu quer morar. Tu não sabe nada. Tu não sabe o que tu quer. Por isso faz os 21 dias. Confia na Ana. Confia em mim. Eu passei por cada parte do processo. Cada parte do processo. E outra coisa que eu vou te dizer. Se agora o Cristo te disser que é para te morar numa fazenda, tu pega, quando ele te der isso, porque ele vai te dar, se ele tá dizendo que é para ti é porque é, tu pega e vai morar na fazenda. Aí tu ficou lá 6 meses e viu que dá muito trabalho e não era aquilo que tu queria, tu quer ir morar na praia, tu pega, se vier do Cristo interno, e vai morar na praia. Aí tu morou na praia, tu viu que não era bem aquilo que tu queria, não era bem aquela vida, tu quer morar num prédio. Fechou a porta, deu. Tu vai morar no prédio. Entendeu? Porque ninguém nasceu para ser uma coisa só. Cada desejo que tem dentro de você, que vier da divindade, é porque Deus quer se experimentar através daquele desejo. Não te limita. Eu, como sempre fui corretora a vida inteira, eu via os imóveis como algo assim, e a gente tem uma crença aqui da cultura italiana, descendente italiano, né, de que tu só pode comprar imóvel, e comprando, não pode vender, tipo assim, até pode trocar, mas aí por um melhor, entende? Mas nunca diminuir patrimônio, né? Então eu achava assim que quando tu comprava imóvel tinha que ser o mais perfeito do que o teu dinheiro pudesse comprar, e que tu ia ficar com aquilo pro resto da vida. Até que um dia eu disse assim, nossa, mas como assim? Eu não preciso ficar pro resto da vida com o mesmo apartamento. Eu não preciso ficar pro resto da vida com o mesmo terreno. Eu não preciso ficar pro resto da vida com o mesmo sítio. Eu não preciso ficar pro resto da vida com a mesma casa na praia. Entende? Eu não preciso ficar pro resto da vida com o mesmo carro. Eu tenho um irmão que ele troca de carro todo mês. Ele tem 2 carros e todo mês ele fica trocando os carros. Também é meio exagerado aí, né? Mas tu entende, a gente não deve se apegar tanto a tantas coisas. A matéria, ela tá aqui para nos servir, não para nos enlouquecer, né? Trocar de carro todo mês enlouquece a pessoa. Ela tá aqui para nos servir. Como você senta, eu te sirvo um jantar. Uma bela louça. Para nos servir. A matéria está aqui para nos servir. Para servir o Filho de Deus. Quando você for comer, quando você for escolher um carro, quando você for escolher uma roupa, quando você for escolher um momento, pensa assim, o que
eu serviria para Jesus Cristo se ele estivesse aqui? E se veja como sendo ele. Isso não é blasfêmia, gente. Isso é tu acessar ele dentro de ti. Tem uma parábola que eu não lembro agora quem foi que jogou nos pés de Jesus um óleo caríssimo. Eu acho que esse óleo aqui, não sei se é. Será que é? O Líbano. Eu acho que é o Líbano. Acho que é o Líbano. Eu não lembro se era o Líbano ou se era outro óleo. Mas ela pegou e ela comprou o óleo e jogou nos pés de Jesus. Agora não tô lembrando, é ruim a gente contar para, mas vocês sabem aí, vocês vão colocando aqui que eu vou sabendo. E ela colocou nos pés de Jesus e secou com os cabelos. E aí todo mundo, louca, olha o que ela fez, desperdiçou o dinheiro de um ano, colocando esse óleo nos pés de Jesus. É um cheiro bem forte. Desperdiçou o dinheiro de um ano, colocando isso nos pés de Jesus. E aí ele disse, deixa ela. Se ela quis me dar um presente, eu aceito. Olha o que Jesus está ensinando ali. Se Deus quiser te dar um presente, se alguém quiser te dar um presente, aceita. Ele é Jesus Cristo. E ele aceitou aquele óleo derramado nos pés dele. Porque ela disse, o que eu posso dar para alguém que já é tudo e tem tudo? Ela queria agradecer, honrar ele. Então, veja você também como merecedor de tudo, porque naquela passagem ali, Jesus mostra que nós somos herdeiros do todo e que a riqueza do mundo é derramada aos nossos pés. E tu é digno dessas riquezas, mesmo que seja só para derramar nos teus pés. Olha o que é isso, que utilidade tem um óleo derramado nos pés? Nenhuma. Mas o que aquilo nos traz de mensagem? De que nós somos merecedores de tudo. De que toda a riqueza está aos nossos pés. De que a gente já é tudo que a gente precisa ser e a gente merece tudo que é gostoso, que é bom da vida. E que o nosso trabalho tem que ser amoroso, e do amor vem a nossa abundância, a nossa prosperidade. Nardo, óleo de nardo, é isso aí. Óleo de nardo, esse aí. Eu tenho também lá no consultório. Esse aí é um óleo que ele ativa a sensibilidade espiritual, né? Óleo de nardo, isso aí, nardo puro, isso aí. Esse mesmo, né? Isso, é tão legal que vocês sabem tudo, né? Era nardo mesmo. Minha vontade era estar aí para dar um abraço em você e rir bastante. Isso aí, Mônica. Elizabeth, gente, sejam bem-vindos. Mas eu espero que vocês tenham entendido a mensagem dessa live de hoje, porque ela foi feita com muito amor. E eu sei que eu tenho mais de 1.200 horas de cursos e vídeos gravados para dizer sempre a mesma coisa. De diversas formas, de infinitas formas diferentes, né? O Hélio Couto, quando ele estava em 80 palestras, disse, já tem 80 palestras. 80 palestras eu fiz ali, ó, só no 40 dias no topo da montanha com Cristo e as lives ali
de evangelhos e auto-amor que a gente tem ali já deu 80, né? Só de novembro até janeiro, fevereiro, março ali. Então, só para vocês entenderem, já faz mais de 5 anos que eu venho gravando conteúdos e só há 3 anos eu pude publicar. Vocês podem olhar lá meus vídeos no YouTube, e o máximo são 3 anos, porque eu só podia publicar os livros de consciência crística quando eu fosse autorizada, eu sabia disso. E aí, do nada, eu senti uma vontade tremenda de publicar, e aí eu não sabia como fazer isso. E aí me mostraram numa meditação também como fazer. E aí eu fiz, tá tudo lá. Qualquer um que tu assistir, todos vêm do Cristo interno. Ou de canalizações crísticas, o que vocês acharem melhor. De entidades divinas. Todos eles são de Deus pro Filho dele. Falando. O Cristo teu interno falando com o Cristo teu interno. Mesmo através da minha voz, da minha boca ou da minha imagem. Porque não existe dois, só existe um. E o lugar que eu tô, eu sei que é assim. Tá bom, amores? Então, assim, ó, vai ter um ritual mês que vem. Olha como é que é a questão do ritual. Nós fizemos o ritual, antes de fazer o ritual, eles disseram assim, me foi dito, que não dava para compartilhar a gravação porque foi feito naquele momento. A egrégora estava lá só naquele momento, então não ia ter sentido compartilhar a gravação. Segundo, que ia ser um teste, né? Eu colocando as frequências crísticas em você. Isso ia ser um teste, limpando tudo que não é crístico. Resumindo, é isso que a gente faz no ritual. Ensinando a manter. Aí, um dia antes do ritual, ele já me foi dito assim, pode marcar outro ritual pro mês que vem. Quando eles falaram isso, eu já sabia que ia ser um sucesso. Porque era um teste até então, né? Porque eu tô te apressando espiritualmente, entendeu? Tu tá recebendo uma graça divina ali. Não é eu que tô te dando a graça, mas ela vem através de mim. Da minha intenção, do meu conhecimento, de saber como é que faz, como é que não faz, né? E de eu ser uma ferramenta da divindade ali naquele momento para poder fazer um trabalho desse. Senão eu não conseguiria mexer nesses corpos, eu não conseguiria fazer esse trabalho, não conseguiria fazer nada disso. Né? Eu só consigo fazer porque eu tenho autorização para fazer e porque naquele momento eu estou trabalhando canalizada para fazer. Com o que eu estou canalizada? Com a consciência crística. Pode vir várias entidades crísticas, né? Eu ancoro teus mentores, meus mentores, Jesus, Maria e o apóstolo João. Mas vem outras entidades também, porque eu já percebi, eu já senti a presença, né? Vem o próprio Deus, vem em luz divina falar com o filho dele. Trabalhar no filho dele. Então é muito maravilhoso. É muito incrível. Tá? Aí eu já sabia qual ia ser o resultado do ritual antes de fazer. Aí eu já estava muito feliz, né? Porque eu já sabia que tinha dado tudo certo. Então, porque eu percebi que ao apressar você na consciência crística, ao apressar você nesse movimento de pular etapas, já ir direto para a consciência crística e trabalhar de cima para baixo, você vai receber força, muito poder, entende? Então, acho que eles estavam querendo ver como que os egos iam responder a isso. Mas como eram pessoas que já estavam muito prontas, todas responderam em amor. E eles já viram os resultados dessas pessoas no médio e longo prazo. Porque tudo já está criado. Mas ainda tem o livre-arbítrio do ego. Então, eles já sabem o que vai acontecer, mas eles acessam o resultado. Ou talvez eles já soubessem, mas não tinham me falado, né? Enfim. Bom, mas enfim. Eu sei que o resultado foi bom. Vai continuar sendo bom. Então, eu estou autorizada a continuar fazendo os rituais. Eu vou fazer o mês que vem, tá? Todo mês que eu fizer vai subir R$100 o ritual. Então, não percam a oportunidade de fazer.
tá? Então, agora era 197, vai para 297 próximo do mês que vem. E aproveite, porque se tu não fizer no mês que vem, quer quiser fazer no outro, não sei também se vai ter no outro, a gente não sabe. Porque eu não trabalho assim pela minha vontade. Quer dizer, eu trabalho pela minha vontade, que é a mesma de Deus. Mas eu preciso de autorização para fazer um tipo de trabalho desses, entende? Então, como eu já sei que eu sou autorizada e que a resposta de Deus é sempre sim, quando eu faço carinha de bonitinho, ele me diz sim. Então, por enquanto é sim, tá? Então, vai ter um ritual mês que vem. Participem do ritual, ele é incrível, é maravilhoso, é um antes e depois eterno para toda a tua vida, para todas as tuas vidas, do teu grupo familiar também, porque a gente trabalha isso também lá. Ao limpar em você, a gente já estende para o grupo familiar e é muito lindo. Oi, Cecília, eu tava pensando em ti essa semana. Minha amiga. Tava pensando em você essa semana. Vamos se ligar pra gente conversar, tá? Saudade mesmo de você. Com esse frio, gente, é tão bom a gente se enclausurar, né? Ai, tão gostoso, tem coisa tão boa. Eu gosto de todas as estações. Eu nasci no inverno, né? Então eu gosto muito do inverno. Tem gente que não gosta, mas eu gosto do inverno. Eu gosto de comer pipoca no sofá com a cobertinha. Ai, eu gosto, gente. Eu gosto de um chimarrão com chá, café, pão de queijo, sabe? Essas coisas assim. Eu gosto. Mesmo se tem chuva, se tem sol, tudo é bom pra mim. Então, assim, ó, galera, não percam o ritual do mês que vem. Aproveitem essa oportunidade. E o mês que vem vai ser um pouco diferente, porque quem é de Caxias, eu vou abrir vagas presenciais, tá? Eu vou abrir vagas presenciais para quem é de Caxias. E o valor é o mesmo, R$ 297 para quem é de Caxias e quiser fazer presencial. E para quem quiser fazer online pelo Zoom, também é o mesmo valor. Tá bom, amores? E vale muito, muito a pena. Essa semana eu vou ver quem das meninas vem aqui falar comigo. Ia vir hoje, mas ocorreu um imprevisto com uma delas. E aí, essa semana a gente... vou trazer as meninas aqui. Eu vou tentar trazer pelo menos umas 3 para cada uma contar a sua experiência de como é que foi o ritual, porque cada uma viu uma parte do ritual, que nem eu disse para vocês, né? Cada uma viu uma parte daquilo que aconteceu. Então é isso. Tá bom? Um beijo. Nos vemos amanhã. Amanhã aí é o meio-dia, tá? Nos vemos ao meio-dia. Eu espero todos vocês. Eu espero que vocês se abram para receber as graças divinas. Eu não preciso dizer que Deus derrame sobre vocês graças divinas, porque Ele faz isso o tempo todo. Então, que você possa ver as graças divinas sobre a tua vida, que você possa perceber o Cristo dentro de você e cada vez mais se abrir para isso. Porque quanto mais você se abre, mais você recebe, mais você emana, mais você dá. Tá bom? Mais você é feliz. O que eu quero é que você seja feliz. Eu quero te deixar no colo de papai. Porque foi esse o acordo que eu fiz com ele. Se algum dia mudar, tá tudo bem. Por enquanto é isso. Eu tô fazendo o que eu acordei com o papai. Te deixar no colo dele. Te deixar no colo de nosso pai. De forma consciente. Porque tu nunca saiu do colo dele. Tá? Um beijo.